Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo reis como você nunca viu. Hoje nós vamos falar do capítulo 11. Na verdade, capítulo 11, tá. Depois que acabou o reinado de Jeú, ele reinou Israel por 28 anos. Ele acabou com aquela palhaçada da idolatria, institucionalizada, porque ele ainda deu umas escorregadelas, serviu alguns deuses estranhos, mas ele acabou com aquela institucionalização que a rainha Jezabel impôs em todo Israel. Ele acabou com os altares de Baal e matou o resto de servidores de Baal que tinha. Hoje continuamos no capítulo 11. Eu vou ler o título aqui porque eu já dei uma olhadinha, mas não li assim necessariamente. Atalia manda matar a família real de Joás. E Joás escapa e é ungido rei. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmão de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Então esse menino não foi morto, não é? E ele acabou se tornando rei, não é? Vou ler aqui, ó. Então ele tirou o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as mãos e disseram: Viva o rei! Tá, vamos continuar aqui. Atalia, quando ouviu isso, ficou muito brava, e entrou e viu que o rei estava perto da coluna, né? Aí o sacerdote Joiada disse: Centuriões, tirem-a para fora. E aí eles tiraram ela e mataram ela. Uau! E lançaram a mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Quer dizer, eles tentaram fazer o bem, não é? No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joá o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o dirigia. Ele fez bem, mas deixou os postes ídolos lá para o povo se perverter. Muito bem, muito bem. Eles fizeram reforma na casa do Senhor, e o dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se faziam nem faças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Olha que interessante. Eles davam o dinheiro para os construtores e não pediam conta disso, porque eram homens honestos. Uau! Também não pediam contas aos homens e em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos
que faziam a obra, porque obravam com fidelidade. Olha que legal. Então agora já passamos do 12, agora estamos no 13. Joacás e Jeoás, rei de Israel. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E ele fez o que parecia mal diante dos olhos de Deus, para variar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos, e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Olha, depois da idolatria, a maldade ainda continuou a reinar ainda. Você vê como as coisas elas são terríveis, não é? Muito bem, aqui no capítulo 13 vai falar sobre Eliseu doente. O nosso grande profeta vai ficar doente. E Eliseu estava doente de sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse o profeta ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ela sobre o arco. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento dos ciros, porque ferirás os ciros em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus, Eliseu, disse, se indignando muito contra ele: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os ciros até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os ciros. Depois morreu Eliseu e o sepultaram para as tropas dos moabitas. Invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um banco e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Caindo nela, o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Gente, o homem era tão santo que mesmo na morte ainda fazia milagres. Algo a se pensar. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles, por amor de seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir e não os lançou fora da sua presença. Está vendo aqui, ó? Deus foi resgatar a aliança com Abraão, lá atrás. Porque assim Deus teve justificativa para continuar abençoando Israel. Porque ali estava difícil, viu? Achar santidade ali, ó, coisa difícil. Amazias mata os matadores de seu pai. No 2º ano do rei Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou seus servos que tinham morto o rei de seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. Mas os pais comeram uvas bravas, e são os filhos que estão ficando com os olhos embotados. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos cara a cara. Uau!
Porém, Jeoás, rei de Israel, enviou Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho, mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feristes os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa, porque te entreterias no mal, para caíres tu, Judá, comigo? Uau! Então ele vai morrer, ó. Jeoás morreu. E trouxeram em cima dos cavalos e sepultaram em Jerusalém. O reinado de Jeroboão II. Depois de Jeroboão vem o reinado de Azarias, rei de Judá, no ano 27 de Jeroboão. Depois que Jeroboão morreu, entrou Zacarias. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. Que reinado curto, hein, meu amigo Zacarias? E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, talvez por isso, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, e o feriu e o matou. E Salum reinou em Samaria apenas um mês. Porque Manaém, filho de Gade, subiu a Tise, veio a Samaria e feriu a Salum. E foi. Então Manaém feriu a Tícia e todos que nele havia. Manaém reina sobre Israel. Vamos ver quantos vem. Ele fez o que era mal a Deus. E ele viveu quanto tempo? Não está falando aqui, mas foi pouquinho tempo, viu? E Manaém dormiu com seus pais. Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. Pecaías reinou em Israel durante quanto tempo? E fez o que é mal. Então não vamos nem ver quanto tempo ele durou. Depois de Pecaías veio Jotão. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, em Judá. Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais, na cidade de Davi. Acás, rei de Judá. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco, e tomou-a e levou-a para Kir, e matou Rezim. Ele deu os ouros do altar. Isso é meio temerário, né? Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava ali, em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias a semelhança do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E ele fez lá. Mas isso foi ruim, não é? E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo que o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cinzas das bases, cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e o mar tirou-o sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Essa obra de cobre aqui foram obras feitas para o templo, né? Ele está depauperando o templo. Também a coberta do sábado, que edificaram na casa, e a entrada de fora do rei, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Pecado total. Capítulo 17, chega o rei de Israel. Chega Oséias, rei de Israel. Vamos ver se ele fez o que era bom. E ele fez o que parecia mal, mal de novo. E Oséias. Então eu vou passar a leitura para frente, tá bom? O Senhor rejeitou toda a semente de Israel, e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou diante da sua presença. Porque rasgou Israel da casa de Davi, e fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou Israel de Deus mais ainda. O rei da Assíria leva para Samaria muitos estrangeiros.
Assim as nações temiam o Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também os seus filhos e os filhos dos seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles hoje. Então, entrava rei, saía rei, e a idolatria continuava. Agora chegamos no capítulo 18 e chega Ezequias para restabelecer o culto ao Senhor. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, no rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar. E ele fez o que era reto diante de Deus. Amém, né, Ezequias? Estava na hora. E tirou os altos, os altares e quebrou tudo. Nessa época, o rei da Assíria começou a fazer muita acusação, ameaças ao rei Ezequias. E aí que aconteceu o pior. Senaqueribe invade Judá. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou a rei da Assíria, Alax, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e todo o ouro. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas dos templos. Você está vendo a danura? Eles estão tirando tudo do templo e entregou para os inimigos. E Senaqueribe vai invadir Judá e ele vai falar, ó, eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que confiam nele. Se, porém, vocês me disserem, no Senhor nosso Deus vamos confiar, porventura não é este aquele cujos altares de Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. O Senaqueribe está desafiando o rei de Israel. Você tem cavaleiro para montar? Eu vou te dar 2.000 cavalos. Mas ele sabe que não tem. Então disse o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da mão do rei da Síria, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo que ele vos livrará. E essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria, pois vai ser sim. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o Senhor, o rei da Assíria: contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra parecida com a terra de vocês. É porque antigamente, quando os reis invadiam outro reino, eles levavam os povos daquele reinado e os estabeleciam em outra terra semelhante. Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade, que é feito dos deuses de Sefarvaim, Ena e Iva, porventura eles livraram Samaria da minha mão? Não. Assim como eles não livraram Samaria da minha mão. Você, Ezequias, não livrará, e nem o seu deusinho aí, ele chacotou com Deus, o vigia das pessoas, livrará da minha mão. Porque o que conta aqui é a força de guerra. Eu tenho guerreiros e vocês não têm. Vixe! Então, Eliaquim, filho de Ilquias,
o mordomo, veio e disse isso para Ezequias, disse tudo para ele. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou seus vestidos e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, e reclamou: Isaías, o rei da Síria está vindo, está acabando com a gente. O que a gente faz agora? Isaías mandou falar assim, ó: isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo. No ano seguinte, o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou do resto tomará a lançar raízes para baixo, tornará, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco irá perante ele com escudo, nem levantará contra ela tranqueiras alguma. Pelo caminho por onde vier, por esse caminho ele voltará. Nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade, para livrar da mão dos sírios, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Logo depois disso, sucedeu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus Adrameleque, e Sarezar, seu filho, feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Arará. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. O sucessor do rei da Assíria, Esar-Adom. Acho muito lindo esse nome. É o nome mais bonito da Bíblia, segundo a minha humilde opinião. Esar-Adom. Quer saber qual é o mais feio? Na minha opinião? Gasofilácio. Esar-Adom, parece música. Gasofilácio, parece um suplício. Então Ezequias adoeceu e ficou virado para o lado. Volta, dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e os das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Ou seja, o rei Ezequias pegou uma doença grave e o profeta disse: ele vai morrer. Mas o rei Ezequias virou para a cama, assim, no canto da parede, e chorou e implorou ao Senhor: Senhor, me dá mais uns poucos de dias. Aí Deus fala assim: diga a Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E durante esses 15 anos, eu vou proteger o seu reino por amor de seu pai Davi. Obrigado porque você esteve até agora aqui. Que o vigia das pessoas te abençoe, te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.